Eu estou aqui hoje falando sobre como nós podemos melhorar o nosso nível de realização. Então, é um assunto que tem sido muito comum nos trabalhos que eu faço em psicoterapia e em coaching de desenvolvimento profissional e carreira. E as pessoas têm trazido esse tema como algo que trazem para elas muitas insatisfações, né? E quando nós falamos de realização, um tema que eu gosto muito de falar, nós estamos falando do quê? De resultados, de entrega, de atendimento de compromissos, aquilo que é necessário fazer em nossas vidas, no dia a dia, na rotina, mas também aquilo que nós estabelecemos como um projeto, como metas, aquilo que nós sonhamos e acreditamos que nós podemos fazer. Então, como fazer isso tudo de forma que a gente possa atingir o nível de satisfação que a gente espera quando a gente estabelece metas, compromissos dentro da rotina também em nossas vidas. Então, esse é o tema de hoje aqui e espero trazer alguma contribuição aqui em relação à minha experiência profissional e também a experiência das pessoas para quem eu tenho trabalhado, né? E quando as pessoas falam desse assunto de realização ou de nível de realização, elas estão falando de possibilidade de aumentar os seus níveis de satisfação, ou seja, o seu bem-estar, de terem uma vida mais equilibrada, de ter uma vida de mais interesses para elas em relação à vida pessoal, vida profissional. E como o tempo tem sido escasso e cada vez mais, né, difícil, né, de obter o tempo como recurso, o tempo necessário, o tempo que nós achamos que nós podemos ter, então esse nível de insatisfação tem crescido e eu percebo que tem crescido não só para os mais jovens, como também para as pessoas mais experientes. Então elas falam de insatisfações ou de preocupações em relação à sua saúde, à sua qualidade de vida. Às vezes, a falta de realização traz problemas de saúde, às vezes ansiedade, às vezes até saúde física. Então, como melhorar isso? Como mudar isso na vida delas, né? E aqui eu vou trazer para vocês uma proposta de olhar 4 recomendações que, se você seguir, se você olhar essas recomendações como método, é uma proposta, é um caminho para que você possa melhorar o seu nível de realização. As pessoas também perguntam, né, coisas do tipo, por que algumas pessoas, até com poucos recursos, com pouco tempo, com pouco conhecimento, conseguem serem mais realizadoras do que outras? Até exemplo de uma cliente, recentemente ela disse o seguinte, que no time de trabalho delas, a maioria são professoras, e tem uma das colegas que todo ano viaja, faz viagem tanto para dentro do Brasil ou fora, mas todo ano ela viaja. E ela ganha o mesmo que a maioria. E ela traz essa pergunta na sessão de psicoterapia do tipo, por que ela consegue e eu não consigo? Por que o nível de realização em relação à viagem, ao lazer dela, dessa colega tem sido melhor do que a maioria de nós? E elas brincam com isso. E o que será que está faltando para a maioria dessas pessoas nesse time em que minha cliente está brincando e falando que ela gostaria de ter melhor nível de realização? Então, se ela pode, eu também posso. Então, essa é a brincadeira e com fundo de realidade, né? Porque nós podemos, sim, termos melhor planejamento, organização e clareza do que nós queremos para colocar em prática o que nós queremos, o que nós devemos. E o que é realização, né? Quando a gente olha o conceito do que é alguém realizador, alguém que realiza, é alguém que entrega, que traz resultados, que tem desempenho adequado, bom ou até superior, que tem boa performance, que alcança metas. Os americanos têm a expressão do it, né? Ou seja, faça, aquele que faz, né? E nós olhamos muito performance e desempenho quando a gente olha a experiência dos atletas. E nós também podemos aplicar a experiência dos atletas com relação a estabelecimento de metas, ações e resultados para a nossa vida, para qualquer ambiente ou para qualquer atividade profissional. Porque se eu defino o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito fazer, se eu estabeleço prioridades,
Se eu coloco isso que eu defini em prática, logo eu vou ter um resultado. Logo, isso é realização. Então, esse é um conceito que a gente pode entender como realização, como capacidade de realização. E aqui, para responder um pouco dessa demanda, dessa necessidade, e também sobre como elevar o nosso nível de realização, eu vou trazer para vocês 4 recomendações que eu considero prioritárias, ou seja, temos uma lista grande de possibilidades de melhorar o nosso nível de realização, mas vou trazer 4 e para fazer um bate-papo aqui, uma live mais curtinha. A primeira delas, eu falo sobre a importância de termos clareza em relação ao nosso futuro. Isso é, saber o que queremos e o que não queremos, o que devemos e o que não devemos ter na nossa vida em relação ao nosso futuro. Esse é um tema, né, uma recomendação não muito simples, porque nós estamos acostumados a olhar a nossa vida muito em relação ao presente, às questões imediatas, e a gente tem dificuldade, sim, de olhar para o futuro e planejar o futuro, porque nós não aprendemos muito sobre isso, nem em casa, nem na escola, mas há sempre tempo, sempre há tempo de aprender algo que certamente vai ajudar nos tornarmos pessoas mais produtivas e com maior nível de realização e, consequentemente, de mais satisfação em nossas vidas. Isso tudo tem a ver com olhar para o futuro, tem a ver com as necessidades do presente e também as necessidades em relação às nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos mais de médio e longo prazo. Quando a gente descobre que a gente pode olhar para o futuro, ter clareza do futuro com método, com organização, isso certamente vai trazer para a gente maior nível de realização e de satisfação também. Isto é, olhar não só para o presente de modo imediato, mas olhar para o futuro. Uma das características mais importantes de pessoas que têm sucesso, que são realizadoras, é que elas olham para o futuro, mas considerando quem são elas, considerando o autoconhecimento, considerando que nós temos limites, nós temos possibilidades, mas nós também temos limites. E um outro ponto dessas pessoas que têm sucesso e são realizadoras é que elas sabem para onde elas estão indo. Do contrário, elas sabem que, se não souberem para onde elas estão indo, se não tiverem clareza do futuro, elas correm o risco de seguir a vida do outro, o plano do outro. Dessa forma, quanto mais clareza interna eu tenho para mim em relação ao meu futuro, mais adequadas e eficazes serão as minhas ações externas. Ou seja, existe aí uma coerência, um alinhamento entre o que eu tenho de clareza, que é algo interno, e também em relação às minhas atitudes, às minhas ações externas. Então, essa é a primeira recomendação que eu trago aqui para vocês. A segunda, eu vou falar sobre a importância do autoconhecimento. Isso para tudo que a gente faz, olhar para a gente, para quem somos, para a nossa personalidade, para as nossas virtudes, os nossos recursos, os nossos pontos fortes, é fundamental. Esse é um aspecto que vai me fazer tomar decisões e me orientar em relação à minha clareza de futuro. Olhar para os meus recursos, para os meus domínios, para as minhas experiências, os meus talentos, vai me ajudar a ter um pouco mais de visão, de enxergar mais e melhor o meu futuro. Olhar para os meus pontos que me limitam também, as minhas dificuldades, os meus limites. Eu não devo estabelecer uma visão de futuro para mim se me falta uma habilidade, uma competência que pode levar mais tempo para eu adquirir para atingir essa visão no prazo, no tempo que eu quero e que acho que mereço. Então, eu preciso primeiro olhar para mim, para os meus recursos, quem sou eu, para a minha personalidade, para me orientar em relação à minha visão de futuro. Homens e mulheres, pessoas que são líderes e protagonistas das suas vidas, eles não só sonham, mas como também olham para si mesmos e estabelecem para eles estratégias, caminhos para atingir esse sonho, para atingir essa visão
de futuro e que é algo prioritário, importante para o futuro deles, né? Então, autoconhecimento como um segundo pilar importante para que você possa se tornar uma pessoa mais realizadora. O terceiro pilar, eu falo de planejamento. É importante ter formas, atitudes, métodos, não precisa ser algo sofisticado. Muitas vezes as pessoas falam, por exemplo, nos trabalhos que eu faço de mentoria e de desenvolvimento de carreira, eu preciso ajuda para estruturar o meu plano de ação, o meu roadmap. Ok, posso ajudar, mas existem técnicas simples, como listar tudo que você precisa fazer no mês, na semana ou no ano, e colocar prazo para você e ainda assim colocar os recursos que serão necessários para que você possa atingir aquela lista de atividades que você necessita fazer, necessita entregar. Então, estabelecer uma forma de colocar em prática o que você necessita fazer e os seus sonhos e as suas metas é fundamental. Colocar prazo também. Dessa forma, você vai realizando aquilo que você planejou. E nós devemos fazer isso de uma forma direcionada, focada, sem complicar. Do contrário, nós vamos viver a vida do outro, o plano do outro, seja do governo, do chefe, do marido, da esposa ou de quem for. Então, se apropriar da nossa vida através de um planejamento é fundamental. Senão vou ficar reclamando ou achando que alguma coisa, vou ter sorte, alguma coisa vai mudar, vai melhorar. Ou até viver que nem um barco, né, perdido em alto mar, sem uma bússola, sem um mapa, sem os instrumentos de navegação para chegar em algum porto. Eu posso chegar, mas eu vou correr o risco de chegar no tempo que eu não quero, sem as necessidades atendidas. Então, estabelecer metas, criar ações e me movimentar em relação àquilo que eu defini como meta, isso é planejamento. Não tem, é uma palavra grande, muitas vezes até, nossa, fazer planejamento é uma coisa, né? A gente tem essa referência que fazer planejamento é algo muito mais para o ambiente das empresas, ambiente corporativo, planejamento financeiro, estratégico, mas eu posso pegar tudo isso e colocar na minha vida de modo simplificado e ter com isso uma experiência, uma medida de avaliação mesmo se aquilo funciona para mim ou não. E a quarta recomendação que eu trago é sobre o uso melhor do tempo. Isso está relacionado com a produtividade, um conceito muito utilizado nas indústrias, né, para olhar resultado, para olhar lucratividade, mas é possível trazer para a nossa vida. A produtividade tem a ver com o uso melhor dos recursos, uso adequado do tempo, uso adequado de pessoas e de método para entregar um resultado. Então, recomendação importante para você, olhe a sua produtividade, ou seja, quanto tempo, quanto de recurso, quanto de dificuldade você tem numa atividade, seja numa rotina, seja num projeto ligados aí em sua vida. Ou seja, nós não temos todo o tempo que nós gostaríamos, que nós necessitamos, mas organizar o tempo, usar o tempo de modo adequado, isso é importante, ter foco, simplificar. Nós temos muito mais uma tendência de complicar, de colocar várias atividades ao mesmo tempo e achar que a gente vai conseguir, do que fazer algo direto, reto, simplificado. Então, tome decisões em relação ao que é prioridade para você, o que é importante para você e faça, vai para a prática, experimenta essa coisa de colocar em prática aquilo que você considera importante, no sentido aí de aumentar o seu nível de realização. E só você pode fazer isso, fazer uma experiência, se essas recomendações aqui que eu trago são recomendações que vão funcionar e vão ser possíveis de você colocar na sua vida de forma adaptada, né, à sua rotina ou não. E se não forem funcionais para você, invente a sua, crie a sua forma o seu método de construir o seu nível de planejamento, ou de visão de futuro, ou de autoconhecimento, de modo que traga para você melhor nível de realização. O Aristóteles, né, um filósofo grego, tem a seguinte afirmação que eu gosto muito, para falar reforçar esse tema aqui.
que o objetivo, ele diz o seguinte, que o objetivo final de toda ação humana é de alcançar a realização e a satisfação pessoal. E qualquer coisa que eu faça, diz ele, tem a finalidade de aumentar o meu nível de satisfação, a minha felicidade ou das pessoas que estiverem ao meu redor. Então, aqui é a mensagem de que alcançar um nível mínimo ou um bom nível de realização em nossa vida traz felicidade. E nós queremos isso, né? Queremos satisfação, felicidade, bem-estar e equilíbrio. Bom, é isso. Espero ter aqui contribuído para um pouquinho mais sobre como você pode elevar o seu nível de realização. E se você quer falar sobre esse tema, fale por aqui, acesse o meu site e vamos conversar sobre crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Beijo carinhoso e até!